Olá, querido aluno do curso Lares de Esperança e Cura. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula desse lindo projeto. É uma alegria imensa ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre a culpa. Você sabia que a culpa mal resolvida pode afetar o nosso corpo? Estudos mostram que as emoções, como o arrependimento constante e a autopunição, podem contribuir para sintomas como insônia, dores de cabeça e até problemas digestivos. Ou seja, aquilo que começa na mente pode refletir diretamente na nossa saúde. Por isso, o tema de hoje é tão necessário. Vamos conversar sobre culpa com a psicóloga Isabelle Palma. Ela é graduada pela Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. Eu espero que esse tema ajude você e seja útil para a sua família. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Obrigada, Sayonara. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje falando um pouco sobre essa emoção que, apesar de ser extremamente desconfortável, é muito presente em nossas vidas. A culpa, ela é uma emoção que geralmente acontece após termos cometido algum erro, transgredido alguma regra ou então quando nós acabamos indo contra algum valor nosso. É óbvio que é bastante desconfortável e desagradável e por isso ela acaba sendo muitas vezes como uma prisão para nós. Mas se sentirmos a culpa da maneira certa, ela pode acabar sendo uma ponte para a liberdade. Mas como assim maneira certa de sentir a culpa, não é mesmo? Bom, como nós podemos ver aqui, há dois tipos de culpa: a culpa tóxica e a culpa saudável. O que seria a culpa tóxica? Nós podemos considerar, por exemplo, como culpa tóxica, aquela mulher que se arrepende de algo que ela falou na hora errada. Com certeza você já passou por isso, eu já passei por isso algumas vezes ao longo da minha vida. Mas se você for analisar comigo todo esse cenário, você vai ver que, apesar de talvez ter tido algumas consequências, o que foi falado no momento errado, não tem mais o que a gente fazer. O que passou, passou. Ou seja, não vale a pena ficar se massacrando, sofrendo os malefícios da culpa por algo que já passou e que não tem como a gente mudar o cenário. Um outro exemplo de culpa tóxica seria, por exemplo, uma mulher que se culpa pelo término do casamento dela, mesmo após ela ter sido traída e abandonada pelo seu marido. Perceba que no caso dessa mulher, ela está ali assumindo a responsabilidade por um erro, por uma falha de caráter de uma outra pessoa. Esse é um excelente exemplo também de culpa tóxica, porque quantas vezes na vida a gente acaba assumindo a responsabilidade e sentindo culpa por coisas que não têm nenhuma relação com a gente ou que não foram de fato culpa nossa. Mas nós temos também um tipo de culpa que é saudável. Se a gente parar para pensar, todas as emoções, elas são humanas e foram criadas pelo nosso Criador. Portanto, cada uma delas tem uma função especial para cada uma de nós. Elas nos ajudam a alguma coisa. E no caso da culpa saudável, ela ajuda, ela tem ali a função de nos mostrar quando nós estamos errados, quando nós estamos equivocados, quando precisamos nos arrepender. A culpa, ela tem essa função de nos apresentar a necessidade do arrependimento. Além disso, a culpa também nos mostra onde precisamos de ajustes, de mudanças, e é por isso que é tão importante a culpa em nossas vidas, desde que ela seja sentida da maneira certa, ali cumprindo a função para a qual ela foi criada. A culpa, ela traz alguns efeitos sobre nós. Sobre o nosso corpo, sobre nossa mente e sobre as emoções, criando ali, gerando outras emoções desagradáveis, desconfortáveis, como por exemplo a tristeza, a raiva. A gente não gosta de sentir essas coisas, mas quando a gente tem uma culpa ali nutrida, a gente acaba sentindo ainda mais emoções desagradáveis, enfim, ruins mesmo de serem sentidas. Os efeitos da culpa, eles também afetam a nossa mente, ou seja, a nossa forma de pensar. O que origina a culpa? Muitas vezes é uma interpretação equivocada de situações que nós vivemos, interpretações distorcidas, daquilo. E esses pensamentos distorcidos é que geram em nós emoções desagradáveis, incoerentes e também comportamentos inadequados. Então é por isso que é muito importante a gente dar uma atenção especial para a nossa mente, porque pensamentos distorcidos geram outros pensamentos distorcidos. Pensamentos equivocados que
originam a culpa, geram ainda outros pensamentos equivocados. Os pensamentos negativos, eles têm uma probabilidade muito grande de se retroalimentarem. Isso faz parte da nossa natureza pecaminosa, né? A gente pensa algo ruim e a tendência de pensarmos outras coisas ruins é ainda maior. Então, a gente precisa ficar muito atento também a esse efeito da culpa. Trouxe, inclusive, aqui para vocês alguns pensamentos que são muito comuns na mente de pessoas que nutrem culpas muito grandes, né? No caso de nós, mulheres, há pensamentos que são bem característicos, como você pode ver aqui agora. Por exemplo, eu devia dar conta de tudo. Uma mulher que pensa isso frequentemente, muito provavelmente ela está se sentindo culpada por não ter dado conta de tudo. Agora me diga, que mulher é capaz disso? São tantas atribuições, são tantas funções, rotina corrida, várias responsabilidades, e isso é humanamente impossível, dar conta de tudo. Logo, uma mulher que pensa isso, ela está se sentindo culpada por algo que é irreal. E é por isso que é tão importante a gente ficar atento aos nossos pensamentos, porque muitas vezes a sensação incômoda de culpa que você está se sentindo pode ser modificada através da modificação também da sua forma de pensar. Eu nunca faço nada direito. Esse é um outro pensamento muito comum em mulheres, em pessoas no geral, que sentem a culpa, que carregam o fardo da culpa. Assim como também esse outro pensamento, se eu tivesse me esforçado mais, daria certo, não levando em consideração o tanto que você se esforçou até ali. Eu sempre estrago tudo. Esse tipo de palavra, como sempre ou então nunca, são palavras que denotam muito uma distorção cognitiva, uma distorção de pensamentos, conhecida como supergeneralização, onde a gente coloca tudo dentro do mesmo saco e esquece que na verdade não é assim que acontece. Às vezes algumas coisas dão certo, outras erradas, às vezes eu estrago de fato, às vezes não, e a gente precisa levar em consideração cada uma dessas situações. Não mereço ser feliz depois de tudo isso. É bem verdade que na vida nem todas as culpas são originadas por causas sem fundamento. Às vezes a gente erra mesmo. Às vezes a gente acaba praticando coisas que justificam a culpa que estamos sentindo naquele momento. Mas isso não significa que a partir dali você não pode recomeçar a sua vida, que você não pode restaurar a sua vida e até mesmo ser feliz novamente. Bom, para isso a gente precisa lembrar que há algumas técnicas, algumas ferramentas que podem ser utilizadas por nós para lidarmos de uma forma mais saudável e equilibrada com a culpa quando nós a sentirmos. A primeira ferramenta que eu trouxe aqui é a da reestruturação cognitiva, que segundo a terapia cognitivo-comportamental é uma mudança na forma de pensar. Como é que a gente faz isso? A gente pega, por exemplo, pensamentos como os que eu mencionei anteriormente, né, que geram a culpa, e a gente identifica eles e depois avalia eles, questiona eles e por fim substitui eles por pensamentos mais saudáveis. Vamos pegar um exemplo de um pensamento anterior, como por exemplo, eu sempre estrago tudo. Analisando todas as situações da sua vida, o contexto que você vive, a realidade atual, né, a situação atual que está te fazendo pensar isso, é verdade mesmo que você sempre estraga tudo? Há probabilidade de você estar equivocada em relação a isso? De você estar exagerando? Quando a gente começa a fazer esse tipo de questionamento dos nossos pensamentos, a gente começa a perceber que muitas vezes nós estamos equivocados na forma de pensar e isso está gerando em nós ali reações, emoções que poderiam ser muito bem evitadas, como por exemplo a culpa. Então esse tipo de ferramenta que significa, né, mudarmos a nossa forma de pensar, ela pode fazer a diferença na sua vida, mudando não só os seus pensamentos, mas mudando as suas emoções, os seus comportamentos, o seu estilo de vida. Isso vai impactar as suas relações, a sua produtividade e tudo mais. Então cuide da sua forma de pensar. Não é à toa que o apóstolo Paulo ele nos lembra inclusive o quão importante é a renovação da nossa forma de pensar, porque ele sabe que todo o resto deriva disso. Bom, uma outra ferramenta também importante que pode ajudar muito você a lidar melhor com esse sentimento de culpa é a autocompaixão. O que seria a autocompaixão?
Você já parou para pensar que nós tendemos a ser muito mais gentis, mais compreensivas, até mais compassivas mesmo, né, com as nossas amigas? A gente não tem a tendência, né, de massacrarmos as amigas, né, de ficarmos punindo elas. Agora, se for com a gente mesmo, se a gente tiver um vacilinho só, é o suficiente muitas vezes pra gente se punir, pra gente se tratar mal, pra gente se massacrar de uma forma que não é necessária, né? Não deveria ser assim, não deveria acontecer desse jeito. Então o que seria autocompaixão? Seria você tratar a si mesmo como você trataria a sua melhor amiga. Com a mesma gentileza, com a mesma bondade, sendo capaz, inclusive, de se perdoar pelos seus erros e também de aceitar esse perdão que só você pode lidar aí, né? Pode se dar em alguns momentos. Além da reestruturação cognitiva, da autocompaixão, nós temos aqui também a ferramenta da escrita terapêutica. Algumas pessoas se adaptam mais a essa ferramenta do que outras, mas eu sugiro que você experimente, porque pode ser que você se enquadre aí nesse grupo, né, que gosta de escrever e de expressar ali as suas emoções através da escrita. Qual é a ideia aqui por detrás dessa ferramenta? É que você pegue um papel e você coloque ali tudo que está te fazendo se sentir culpada. Como que você está se sentindo em relação a essa emoção, a origem dessa emoção, enfim, coloque no papel tudo isso, exercite isso. Só o fato da gente colocar para fora o que a gente está sentindo, tanto pela fala, que pode acontecer, né, num processo terapêutico, por exemplo, na terapia como psicólogo, quanto também através da escrita, né, quando eu estou escrevendo, colocando no papel, transferindo para o papel tudo aquilo que eu estou sentindo, isso tem um poder muito grande pra gente. Por quê? Porque a gente começa a elaborar melhor o que a gente está vivendo. A gente começa a organizar melhor os nossos pensamentos e aí fica muito mais fácil da gente lidar com eles. E aqui a gente tem um bônus, inclusive, né? Que após você ter escrito sobre tudo o que você está sentindo, você pode também entregar a Deus em oração aquilo que você tiver escrito e eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito marcante na sua vida. Bom, pensamentos errados alimentam culpas falsas. A verdade é que liberta. Muitas pessoas procuram a terapia, às vezes, achando que uma vida mais saudável, mais leve, mais equilibrada vai ser uma vida feliz. Uma vida isenta de problemas, de desafios, uma vida isenta de erros. Mas conforme a gente vai evoluindo na terapia, e eu vejo isso com todas as minhas pacientes, a gente começa a perceber que uma vida feliz, uma vida saudável, não é a vida que é isenta de erros e de problemas, mas sim uma vida equilibrada, que leva a verdade em consideração. Às vezes a verdade, ela é dolorida mesmo. Nem sempre ela é agradável. Às vezes nós vamos ter que nos confrontar de fato com as nossas falhas, com os nossos erros. Mas é justamente esse confronto que é capaz de nos libertar. Agora, em contrapartida, se eu acabo nutrindo pensamentos errados, distorcendo a realidade que eu estou vivendo, eu tenho muito mais chances de viver uma vida em desequilíbrio. Então, aprender a lidar com a realidade, ainda que ela seja difícil, é uma ferramenta essencial, não só para lidarmos com a culpa, mas também com outras emoções desagradáveis. Nós temos algumas outras estratégias muito mais reflexivas de lidarmos com a culpa, como, por exemplo, reconhecer a culpa, né? Pergunte a si mesmo, né? Experimente perguntar a si mesma se essa culpa é sua ou de outra pessoa. É muito comum nós assumirmos a culpa que não nos pertence. Estamos sentindo um sofrimento que poderia ser evitado. Então, esse tipo de análise é extremamente importante e relevante. Quando eu estou ali atendendo as minhas pacientes, especialmente aquelas que têm problema com a culpa, é comum eu fazer com elas um exercício chamado torta da responsabilidade, onde a gente começa a dividir em fatias quem são os responsáveis por aquilo, né, por aquele contexto específico, enfim, por algo que está gerando culpa na paciente, culpa naquela mulher. E é incrível como a gente se surpreende, né? Geralmente, a menor culpada, a que tem uma fatia menor nessa torta de responsabilidade, é justamente a pessoa que está ali procurando tratamento. Há várias coisas que podem influenciar para essa sensação de culpa, né? Fatores externos, como outras pessoas, enfim, situações imprevistos e nem sempre nós mesmos. Então, esse tipo de análise é importante para a gente saber qual é a culpa que pode ser evitada e qual é aquela que eu preciso me responsabilizar.
o que tem a ver aqui, com o segundo passo, né, para lidarmos com a culpa, que é justamente assumir a responsabilidade quando necessário. Quando de fato a gente erra, muitas vezes um funcionamento comum em algumas pessoas é justamente ficar tentando justificar aquele erro. Ou então projetando em outra pessoa uma culpa, ou melhor, uma responsabilidade que lhe pertence. E a gente também tem que ter muito cuidado com isso. Porque eu não posso nem sentir culpa por aquilo que não me pertence, como eu também não posso deixar de me responsabilizar por aquilo que é culpa minha, por aquilo que é responsabilidade minha. Então, assumir também quando necessário também vai te ajudar a lidar melhor com a culpa e também se permitir ali ser perdoada. Temos também aqui o confessar. Às vezes é necessário que a gente confesse a Deus e também a outras pessoas os nossos erros. Guardar a culpa dentro da gente só adoece e não resolve nenhum problema. Na verdade, aquilo ali é como uma bola de neve, sabe? Que vai aumentando e vai piorando aquelas sensações, os efeitos negativos. Então, o colocar para fora, o confessar os nossos erros, seja para Deus ou para alguém que você precise receber o perdão, é extremamente terapêutico também. Bom, outra coisa também é o aceitar. Experimente aceitar o perdão do outro e também o perdão divino, mesmo que você não o sinta. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa, uma mulher em uma das igrejas que eu passei, e ela estava justamente me questionando: Beli, eu tô tão doente emocionalmente falando que eu não tô sentindo nada. Parece que eu tô ali com meu coração, minha mente amortecidos. Infelizmente isso acontece, ou por problemas psicológicos, ou como efeitos de alguns medicamentos. Infelizmente isso acontece. Mas o fato de eu não sentir não quer dizer que algo não exista. O perdão de Deus, por exemplo, é algo que existe, independente de eu senti-lo ou não. Então experimente, se permita aceitá-lo, ainda que isso não esteja ali, né, enfim, nos seus sentimentos naquele momento. E por fim, nós precisamos cuidar. Cuidar de quê? Da nossa mente, do nosso corpo, porque quando as nossas emoções são tratadas, nós também restauramos a nossa saúde como um todo. Então, se você está sofrendo de alguma culpa, seja ela irreal ou não, baseada em fundamentos reais ou não, procure por ajuda, procure por terapia, leia a respeito, porque essas coisas podem te ajudar a lidar melhor com essa emoção tão desagradável, para que assim você possa ter a sua vida muito mais leve. Então não se esqueça, reconheça a culpa, assuma quando for necessário a culpa, confesse os seus erros e também os seus pecados, especialmente a Deus, aceite o perdão e também tenha aí o hábito de cuidar da sua mente, especialmente quando você sentir que ela está te adoecendo de alguma forma. A culpa só tem poder enquanto é escondida. Quando exposta à luz, ela perde a força. Essa frase está aqui justamente para nos lembrar a importância da confissão, a importância, por exemplo, de falarmos sobre isso dentro de um ambiente terapêutico. Às vezes já passou tanto tempo de algo que está te gerando essa sensação de culpa que você não tem nem mais com quem falar sobre ela. Ou não vai, enfim, resolver nada mais, trazer determinados assuntos à tona. Então, se for esse seu caso, procure terapia. Quando nós verbalizamos aquilo que estamos sentindo, quando nós colocamos para fora, a gente organiza melhor os nossos pensamentos, as nossas ideias e a gente começa a lidar melhor também com aquilo que está nos prejudicando. Nós temos na Bíblia alguns exemplos de pessoas que sentiram culpa e a gente pode aprender com esses exemplos a melhor forma de lidarmos com essa emoção. O primeiro exemplo está lá no iniciozinho da Bíblia, que é o exemplo de Adão e Eva. No momento em que eles pecaram, quando eles aceitaram ali da serpente aquela fruta, o fruto ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando eles perceberam que eles estavam nus, que eles tinham errado, que eles tinham ido contra a vontade de Deus para a vida deles, contra as orientações divinas, eles sentiram muita culpa. A gente sabe disso. Eles sentiram culpa e a culpa ela origina outras emoções, lembra, negativas, como por exemplo a vergonha. Tanto é que eles se esconderam, eles tiveram que fazer roupas porque eles perceberam que eles estavam nus. E isso fez com que eles também sentissem a vontade de fugir. Eles fugiram da presença de Deus, eles tentaram se esconder de Deus. E quando Deus os confrontou, eles projetaram a responsabilidade daquele ato deles em outras pessoas. Adão
colocou a culpa em Eva. Eva colocou a culpa na serpente. E se tivessem mais pessoas ali, com certeza receberiam essa culpa também. A gente aprende com o exemplo de Adão e Eva justamente a forma errada de lidar com a culpa. Nós lidamos da melhor forma possível com uma emoção desagradável através do enfrentamento. E ao contrário disso, eles se envergonharam, fugiram, se esconderam e colocaram a culpa em terceiros. E não é para ser assim, lembra? A culpa ela é desagradável? É, muito. Mas precisa haver um enfrentamento ao invés da fuga. A gente precisa avaliar se a responsabilidade de fato é nossa ou dos outros. E se for nossa, precisamos assumir ali as nossas escolhas e também as consequências dela. Um outro exemplo é dos irmãos de José. Quando eles venderam o seu irmão para os mercadores ali do Egito. Eles também, após isso ter acontecido, todas as vezes em que eles lembravam do seu irmão ali clamando pela vida, pedindo que eles não vendessem, eles também se sentiram culpados. E ao longo dos anos, o fato deles não terem tido mais notícia do irmão, todas as vezes que eles confrontavam o erro deles, eles sentiram remorso. No momento em que José os reconhece e se identifica como irmão deles, lá no Egito, quando eles foram comprar os alimentos, né? Enfim, tudo mais, eles sentiram o quê? Medo. Eles tinham medo de vingança vindo da parte de José. Isso tudo, é fruto da culpa. Mas no momento em que eles se sentiram perdoados por José, porque eles confessaram o erro deles e porque José era alguém gentil o suficiente para isso, né? Ele era de Jesus, ele vai e perdoa os irmãos, eles conseguem sentir a libertação. Olhem só a importância do perdão. Tanto do perdão vindo de fora, quanto o perdão que muitas vezes nós mesmas precisamos conceder a nós mesmas. Um outro exemplo é o exemplo de Pedro. Pedro, no momento em que nega Jesus, mesmo tendo falado que ele jamais faria isso, ele também se sente culpado. E a culpa em Pedro, ela gerou algo muito interessante. Porque a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Chorou amargamente de quê? De culpa. Mas isso fez com que ele se arrependesse daquele momento, né? Enfim, daquilo que ele havia feito. O arrependimento foi o que gerou a restauração na vida de Pedro. E quando nós vemos a história de Pedro, após a ressurreição de Jesus e a ascensão dele, nós vemos a figura importante que ele foi para a igreja primitiva. Com certeza, esse período onde ele sentiu culpa, choro, né, arrependimento e viveu uma restauração fez toda a diferença na missão que ele desempenhou a partir dali. E por fim, nós temos o exemplo de Davi, que em alguns salmos trata muito sobre a culpa. E Davi, ele era uma pessoa assim que ele lidava muito assim, de uma forma muito intensa com as próprias emoções. Ele fala muito sobre as suas emoções através dos salmos, né, dos cânticos daquela época. E ele era uma pessoa, assim, muito sensível mesmo. Eu, pelo menos, o considero dessa forma. E muitas vezes ele lidava com a culpa justamente com o silêncio. Ele não verbalizava isso para os outros. E isso fazia com que ele sentisse o quê? Um esgotamento. Olha aqui os efeitos da culpa sobre o corpo. Muito provavelmente esse esgotamento se refere justamente a sintomas, né? A doenças sintomáticas, enfim, que começam na nossa mente e vão para o nosso corpo. Mas Davi, ele aprende a importância da confissão. E muitas de suas músicas, né, e salmos são justamente o quê? Essa confissão. Ele falando o que ele tinha feito de errado e o quanto que aquilo estava corroendo ele por dentro. O quanto que aquilo estava adoecendo a mente dele, o coração dele. E essa confissão é o que promove em Davi a renovação. É por isso que é importante nós confessarmos, nós colocarmos para fora aquilo que estamos sentindo, para que possa haver uma renovação completa, sobretudo da nossa mente. Eu gosto de comparar a culpa como uma mochila, por exemplo, porque a mochila ela é bastante funcional. Eu particularmente amo usar mochila quando eu estou com as minhas filhas, porque cabe tudo ali dentro. É fácil de segurar, eu fico com as mãos livres. É de fato um acessório muito funcional, muito útil. E a culpa ela é assim. A culpa ela é uma emoção, como todas as outras, humana, e que tem uma função muito especial. Ela tem uma função importante para nós. Agora imagine se eu pego a minha mochila e encho ela de pedras. A culpa tóxica é como uma mochila cheia de pedras. Quando ela perde a funcionalidade dela e
começa a se tornar um fardo muito desconfortável. Um fardo que traz dores nas costas, que traz um incômodo significativo para a vida. Agora imagine nesse momento, se você tem nesse momento, carregado a culpa dessa forma, com uma mochila cheia de pedras, imagine Jesus Cristo tirando cada uma dessas pedras, uma por uma da sua mochila e jogando no fundo do mar. E aí a gente fica surpreso, né? Não só com o amor dele, mas com a tamanha grandeza dele de acabar com qualquer emoção desconfortável. Ou de pelo menos nos ajudar a aliviarmos os fardos. De forma que aquilo não seja tão incômodo, de forma que aquilo não seja tão prejudicial para as nossas vidas. Jesus, ele tem a capacidade de fazer isso. Logo, a gente começa a refletir, a pensar de outra forma sobre a culpa. Porque a gente começa a ver que mesmo aquela culpa que é justificável, digamos assim, que é originada por algo de errado que de fato nós cometemos, por uma falha que de fato nós fizemos, a gente começa a perceber que o Senhor pode aliviar todos os nossos fardos. Tanto a culpa saudável quanto a culpa tóxica, o Senhor pode aliviar. Sobretudo a culpa tóxica, que muitas vezes parece que é tão difícil nós nos livrarmos delas. É como está escrito Romanos 8:1, que diz o seguinte: portanto agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E nesse momento eu até me pergunto, se o Senhor, ele é capaz de me perdoar por todas as minhas falhas, por todos os meus erros, por todos os meus defeitos. Quem sou eu para não me livrar dessas pedras incômodas dentro da minha mochila? Quem sou eu para não me permitir viver esse perdão? Tanto o perdão que muitas vezes precisa ser vindo de fora, mas o perdão também que eu às vezes preciso me dar. Preciso ser capaz de me conceder. Esse verso fala muito para mim sobre isso. Porque muitas vezes a culpa, ela vai ser realmente algo justificável, mas ainda assim o Senhor pode aliviar os nossos fardos, porque é por intermédio dele que nós não temos nenhuma condenação. E é graças a essa certeza que nós podemos hoje ter uma vida leve, uma vida livre, de liberdade genuína, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, na certeza de que o Senhor está aqui, pronto, disposto a nos perdoar, a aliviar os nossos fardos, para que nós possamos nos sentir menos culpadas. O meu desejo para você é que você desenvolva o desejo genuíno de lidar melhor com as suas emoções. Infelizmente, a nossa mente é a forma como o inimigo de Deus mais quer nos destruir hoje em dia. E o lidar com as emoções diz muito sobre essa vulnerabilidade que muitos de nós temos. É por isso que é tão importante a gente aprender a lidar com as emoções, especialmente as emoções mais desagradáveis. Infelizmente, eu não tenho nenhuma fórmula mágica para te dar para você se livrar dessas emoções de uma vez por todas. Mas eu posso te dizer que apesar de um esforço genuíno, ali no dia a dia, você pode lidar cada vez melhor com isso. Da forma como o Senhor Jesus gostaria que nós lidássemos com isso. E com certeza a sua vida será muito mais leve, você será ainda mais livre. Que Deus abençoe a todas e que possamos viver com menos culpa.